Stella se revela a Miriam e algo foge do controle. Enquanto isso, Sandra e Ernesto planejam pegar Samir para tirar dinheiro de Candinho. Zulma faz a cabeça de Samir para que ele minta para a juíza Flora. Ernesto consegue capangas e logo começa a planejar o plano com Sandra. A juíza fica desconfiada do clima do orfanato, mas dá esperanças para Zulma. No dia da festa de Ano Novo, com Doris River cantando, os capangas de Ernesto levam Samir e escondem ele num lugar que Sandra escolheu. No entanto, Candinho terá uma pista e partirá com tudo para tentar resgatar o filho e fazer a baronesa e o Ernesto se darem mal. Tudo começa quando Stella se revela a Miriam. A mulher tenta se explicar e implorar para que a filha a escute, mas Stella afirma que nunca conseguirá perdoá-la pelo que fez no passado. Miriam fica devastada, mas ela sabe que, para conseguir reconquistar a sua filha, precisará de muita paciência, mesmo que ela não tenha muito tempo. Nesse meio tempo, Sandra e Ernesto conversam sobre seus próximos passos. Decidida, Sandra diz: será uma das maiores vinganças contra Candinho. Temos que forçá-lo a gastar um pouco de dinheiro que ainda lhe resta. Assim, ele não terá outra alternativa senão vender a fábrica e a mansão. Para mim, é claro. Ernesto questiona: mas você quer mesmo fazer a mesma coisa que eu fiz anos atrás? Ele logo desconfiará de mim. Sandra afirma: não se preocupe com isso. Eu já estou pensando em tudo. Quando Samir desaparecer, teremos álibis. Ele não vai sequer imaginar que estará pagando o resgate para uma mulher que vai comprar os bens dele. Ernesto diz: mas se nós não vamos fazer isso, quem é que vai? Sandra responde: isso é com você, querido. Eu sou o ser pensante dessa relação. Você fica com o trabalho braçal. Assim, tudo fica perfeito. Mesmo não gostando do comentário, Ernesto garante que encontrará alguém de confiança para tirar Samir da mansão. Enquanto isso, Samir vai até o orfanato para visitar os seus amigos. Mas Zulma faz questão de conversar com o menino a sós. E Samir logo desconfia que ela esconde alguma coisa. Se fazendo de vítima, Zulma afirma: você sabe que eu estou fazendo de tudo para deixar essa casa o mais confortável possível. Samir comenta: sim. Olha para essa casa, está toda reformada, toda bonita. Zulma continua: hoje uma moça vai vir aqui. O nome dela é Flora. E ela poderá fazer algo muito melhor para todo mundo. Samir diz: que ótimo! As crianças devem estar animadas. Zulma se aproxima e fala: mas eu terei que te pedir um grande favor. E se você não fizer, corre o risco de perdermos tudo. Surpreso, Samir questiona: e o que eu preciso fazer? Zulma responde: a Flora quer conversar com uma criança. E convenhamos que nenhuma é tão esperta ou convincente como você. Samir a encara com um semblante confuso e Zulma continua: por isso, eu quero que você diga à Flora que me vê como uma mãe, que não conseguiria viver sem mim, que eu cuidei de você, essas coisas. Nervoso, Samir questiona: mas por que eu faria isso? Quer dizer, por que isso ajudaria a melhorar o orfanato para os meus amigos? Zulma responde: é complicado. Eu não tenho como explicar em poucas palavras. E eu esqueci de comentar. Você não pode falar que tem um pai. Em hipótese nenhuma. Ainda mais nervoso,
Samir retruca. Mas eu tenho. Eu não vou mentir. Eu detesto mentiras. Fingindo um choro, Zulma diz. Eu sabia. Depois que você se mudou para aquela mansão, come do bom e do melhor todos os dias. Tem os melhores brinquedos e melhores roupas. Você não quer que os seus amigos tenham uma vida melhor. Você se diz um menino que se importa com os outros, mas... Samir a interrompe e fala. Tá bom, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer pelos meus amigos. Zulma o abraça e diz. Eu sabia que você não ia abandonar a gente. Você não vai se arrepender. Sem que o menino perceba, Zulma abre um sorriso de satisfação. Sem imaginar que um detalhe colocará o seu plano em risco. Mais tarde, Ernesto chega em casa e, ao encontrar Sandra, diz: Pode me chamar de gênio, porque eu encontrei os homens perfeitos para o plano. Sandra o encara e fala: obrigada por fazer a única coisa que eu te pedi. Ernesto continua: Seu sarcasmo não vai me impedir de ficar feliz com isso. Os nomes deles são Cara de Gato e Pé de Cabra. Sandra comenta: Eu espero que o trabalho deles seja melhor do que a escolha de nomes. Ernesto afirma: tive ótimas recomendações. Eles só querem saber quando que vão trabalhar. Sandra fala: Diga a eles que será no dia da nossa festa de Ano Novo. Estaremos o dia todo ocupados. Será o álibi perfeito. Ernesto questiona: E onde que o menino ficará? Abrindo um largo sorriso, Sandra responde: Eu tenho um lugar perfeito. Nesse meio tempo, Dita ensaia para o show de fim de ano junto com Lourival. E o empresário não consegue esconder que está começando a olhar para a cantora com outros olhos. Dita se mantém profissional, mas é difícil se concentrar sob os olhares de Lourival. Simultaneamente, Candinho usa o dinheiro que Dita conseguiu no contrato para começar a recuperação da fábrica, sem imaginar que foi Sandra que a pagou para isso. No outro lado da cidade, Zulma entrega doces para as crianças do orfanato e afirma: Não se esqueçam, meus anjinhos. Quando a Flora chegar, vocês vão ficar quietinhos e dizer que estão muito felizes. Nesse momento, a campainha toca. Todos começam a ficar muito nervosos e ficam em posição. Zulma abre a porta e Flora encontra todos com sorrisos amarelos no rosto. E logo fica desconcertada, como se soubesse que nada daquilo fosse real. Sem demora, Zulma começa a mostrar o orfanato para a juíza, e as crianças os acompanham com o olhar, usando o mesmo sorriso amarelo. Ao fim da ronda, Flora diz: A casa é ótima. Realmente é um lugar bem aconchegante. Mas agora, eu preciso conversar com o menino que você... Nervosa, Zulma a interrompe e fala: É o Samir. Venha, meu anjinho. A tia quer conversar com você. Samir se aproxima e Flora percebe que ele está tremendo dos pés à cabeça. Os dois se trancam em uma sala e Zulma fica do lado de fora, tentando escutar tudo o que está sendo dito. Engolindo em seco, ela comenta: Espero que o Samir siga minhas recomendações à risca. Eu tenho que conseguir a guarda dele. Enquanto isso, Candinho chega na mansão e grita o nome de seu filho. Dita aparece e fala: Samir não tá aqui não. A Zulma veio buscar ele para visitar o orfanato.
Candinho comenta: "Ah, tudo bem." Dita se aproxima e pergunta: "Você não acha que isso não é muito estranho? Porque o Samir tá há muito tempo lá. E eu sempre vou desconfiar da Zurma." Candinho responde: "Eu também desconfio dela. Mas a Zurma ama o Samir por demais. Eu sei que ela não vai fazer nada com ele." No orfanato, Flora e Samir saem da sala e Zuma logo pergunta para ela se o seu caso está favorável. Animada, a juíza responde: "Eu confirmei que esse orfanato realmente é um lugar seguro. E depois de conversar com o menino, eu tenho certeza de que o caso está praticamente ganho." Zuma começa a comemorar, mas Samir se aproxima e pergunta: "De que caso ela está falando?" Zuma começa a rir de forma exagerada para evitar que o menino tenha sua resposta, e a juíza não desconfie de que o menino não tem ideia do que está acontecendo. Confusa, Flora decide ir embora e Zuma comemora ainda mais, sem imaginar que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Um pouco mais tarde, Samir chega em casa e Candinho e Dita perguntam o motivo de sua demora. O menino tenta explicar, mas ele comenta: "Eu realmente não entendi, mas eu me sinto bem por estar ajudando os meus amigos." Franzindo o senho, Dita comenta: "Não tô gostando de nada disso. Quem é essa mulher? E por que ela ajudaria a Zurma com as crianças?" Samir levanta os seus ombros e Candinho comenta: "Ela tá fazendo algo bom, não é? Então não precisamos achar que ela tá com segundas intenções." No dia seguinte, Sandra e Ernesto se preparam para colocar o seu plano em prática. Os dois se encontram com Cara de Gato e Pé de Cabra e falam tudo o que eles precisam fazer. Olhando para os lados, Sandra pergunta: "Vocês entenderam como entrar no lugar que vai deixar o menino?" Eles assentem e Sandra comenta: "Ótimo. Nós dois estaremos no dancing e eu não vou aceitar que esse trabalho tenha falhas." Um pouco mais tarde, Dita começa a se arrumar para o seu grande show. Candinho e os outros da casa se distraem tentando ajudá-la, e Samir acaba ficando sozinho com Policarpo. De repente, Cara de Gato e Pé de Cabra aparecem. Samir fica muito assustado e tenta gritar, mas os dois são mais rápidos e conseguem tirar o menino de lá. Nesse momento, Policarpo começa a zurrar, tentando chamar a atenção de todos na casa. Candinho aparece assustado e se desespera ao perceber que Samir sumiu. Dita aparece logo em seguida e pergunta: "Mas o que aconteceu?" Com lágrimas nos olhos, Candinho responde: "O Policarpo disse que Samir foi tirado daqui." Em choque, Dita diz: "Só pode ter sido a Zurma. Eu sabia que ela estava armando em alguma coisa. Eu aposto que aquela mulher que o Samir falou deve ser alguém querendo adotar ele. Eu vou lá agora mesmo." Candinho retruca: "Não, você tem um show importante agora e que já foi pago. Eu vou nos orfanatos." Logo em seguida, Lourival aparece na mansão para preparar Dita para o show. Sem perder tempo, Candinho sai de casa, se decidindo a só voltar com Samir. Enquanto isso, Sandra anda de um lado para o outro e Ernesto diz: "Não precisa ficar assim, meu amor. Eu confio naqueles dois." Sandra retruca: "Mas eu não.
Eu acho que eu dei um passo maior que a perna escolhendo esse lugar. Ernesto fala, mas agora já é tarde. E além disso, a festa vai começar daqui a pouco. Nesse meio tempo, Flora aparece no orfanato e, surpresa, Zulma pergunta: "A que devo a honra da sua visita?" A juíza responde: "Primeiro, eu queria dar feliz ano novo para todas as crianças. Eu trouxe alguns doces." Zulma a encara, ainda sorrindo, e Flora continua: "Além disso, queria que você soubesse que a papelada para que você consiga a guarda de Samir está ficando pronta. Vocês vão começar o ano como mãe e filho." Eufórica, Zulma diz: "Meu Deus, essa é a melhor notícia que você poderia me dar." Nesse exato momento, as duas escutam um barulho vindo do porão. Assustada, Flora pergunta: "O que é isso?" Engolindo em seco, Zulma responde: "Eu não sei. Pode ser um guaxinim. Tem uma escada que dá para o lado de fora e..." De repente, Candinho aparece e grita: "Cadê o meu fio, Zulma?" A dona do orfanato fica tão desesperada que mal consegue reagir. Surpresa, Flora questiona: "Seu filho? Mas aqui é um orfanato." Candinho responde: "Sim, o meu fio, o Samir. Ele sumiu hoje e eu sei que foi ela." Ainda mais em choque, Flora olha para Zulma e pergunta: "Como é que é? O Samir tem um pai e mesmo assim você quis adotá-lo?" Com os olhos arregalados, Candinho questiona: "Você queria adotar o meu fio? Meu Deus, Zulma, você é pior do que eu imaginava." Zulma tenta se explicar, mas o barulho do porão é ouvido novamente. Sem pensar duas vezes, Candinho vai até lá e encontra Samir junto com Pé de Cabra e Cara de Gato. Furioso, o caipira consegue derrubar os dois capangas e começa a ameaçá-los, até que os dois falam o nome de Ernesto e da baronesa. Momentos depois, o show de Doris se inicia e logo se torna um verdadeiro sucesso. De repente, Candinho invade o palco, tira o microfone das mãos de sua esposa e fala: "Me desculpa interromper o show, mas eu preciso falar as verdades." Todos começam a se entreolhar, se perguntando o que está acontecendo, e Candinho continua: "Hoje o meu fio foi tirado de casa, e a culpa é do Ernesto e da baronesa. Esse show foi usado como álibi para eles." Furiosa, Sandra aparece no palco, tentando impedir Candinho a desmascará-la, mas Dita parte para cima dela. Nesse momento, a peruca da baronesa fica nas mãos de Dita, e todos se desesperam ao perceber que ela sempre foi Sandra. Assustados, os convidados começam a correr, e Candinho olha para sua maior inimiga, completamente assustado. A polícia logo aparece e Sandra e Ernesto são levados para a delegacia. Quando Sandra é colocada na cela, ela percebe que terá que dividir com Zulma e que, de certa forma, foi graças a ela que Samir foi encontrado. Você acha que a Zenaide que deveria tomar conta das crianças do orfanato? Que nota de 0 a 10 você acha que o Candinho merece? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.